Olá pessoal, graça e paz. Estamos muito felizes, contentes, queremos agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede. Espero que você aí do outro lado, não importa a sua religião, nem aonde você está neste momento, se você clicou nesse vídeo é porque o seu coração está precisando desta palavra. Então fica conosco que nós vamos trazer ao seu coração uma palavra de fé, uma palavra de motivação, uma palavra espiritual que vai mexer com a sua alma, alegrar o seu espírito, renovar as suas forças. Se você está se sentindo injustiçado ou injustiçada, se está nos cárceres da vida, está sentindo-se que sofreu uma injustiça muito grande, fica conosco nesse vídeo porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Hoje nós vamos dar continuidade na meditação que estamos fazendo no livro de Gênesis sobre a história de José. Já meditamos ali desde o capítulo 37 até o capítulo de número 39. E a nossa última mensagem termina com José sofrendo uma injustiça muito grande e acabando na prisão. E hoje nós vamos partir desse início aí, dessa nova jornada na vida deste homem que quanto mais tenta fazer o certo, parece que as coisas vão dando mais errado na vida dele. Às vezes é assim, às vezes a gente está lutando, batalhando, caminhando, tentando fazer o certo e aí parece que o vento só sopra de forma contrária na nossa vida. Será que é assim mesmo? Vamos aprender com José. Se você caiu aqui pela primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo. Convido a você, após o término dessa mensagem, a visitar o nosso canal e assistir ou ouvir as outras mensagens sobre a história de José. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você poderosamente. Hoje nós vamos para o capítulo de número 40. Você já sabe, então, pega a tua Bíblia. Se você já viu vídeos nesse canal, se é inscrito aqui, se não é, se inscreva nesse canal, ativa o sininho, compartilha com uma pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus, que precisa dessa renovação. E pega a tua Bíblia e abra comigo em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 40, e vamos ler a partir do versículo 1 e vamos até o versículo de número 6. Diz assim: E aconteceu, depois destas coisas, que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro e contra o padeiro, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse. E estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a ele pela manhã e olhou para ele, e eis que estavam turbados. Amém? Feche os seus olhos rapidamente e vamos orar. Pai querido, Pai das luzes, Deus poderoso e misericordioso,
dá-nos o direcionamento da Tua palavra e abre o coração de todos quantos serão alcançados por esta mensagem. Essa pessoa que está aí do outro lado, que clicou nesse vídeo, Pai, que ela possa ser tocada pelo Teu Espírito. Não importa a igreja, denominação, crença ou religião desta pessoa, que o Senhor possa se fazer luz presente na vida dele, na vida dela, em nome de Jesus. Preste muita atenção no que a palavra de Deus vai trazer para os nossos corações no dia de hoje. Sabemos que José acaba indo para a prisão por um crime, que ele não cometeu. Na verdade, José não deveria nem ter ido à prisão. José deveria ter sido executado, porque na época o crime de adultério era julgado desta forma, com a morte. Mas penso que a mulher de Potifar não trazia ao seu esposo 100% de confiança, tendo Potifar entregado tudo nas mãos de José, nas mãos de um escravo comprado na feira. Se um escravo ganhou tal confiança de seu senhor, eu tenho certeza que houve uma análise, uma reflexão profunda e acabou que Potifar decidindo por não executar José. Claro que houve uma intervenção divina e tudo fazia parte do plano de Deus. Mas para que você possa entender melhor, convido você, após o término dessa mensagem, a ver as mensagens anteriores que estão em vídeos, registradas em vídeos nesse canal. Só que José vai para a prisão, meus amigos e amigas. E o texto fala que aconteceu depois destas coisas. Que coisas? Depois de tudo que aconteceu com José. Não diz o texto bíblico aqui um lapso temporal. O texto não nos fala quanto tempo após estas coisas que Faraó vem se indignar com o copeiro e o padeiro e os lançar na prisão. Não sabemos então aqui quanto tempo José passou na prisão. Penso que José passou muitos dias. Quando falo, estou me referindo a meses, talvez até anos na prisão. Só que o copeiro e o padeiro, diz o texto, que eles pecam contra Faraó. Eles agem mal contra Faraó. E Faraó se enfurece de tal forma que os lança na prisão. E o texto diz que eles são lançados na prisão na casa do capitão da guarda. Quem era o capitão da guarda? Lá no capítulo de número 39, diz assim: e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Isso você vai ver no capítulo 39, versículo 1. Potifar era o capitão da guarda. E os servos de Faraó, o copeiro e o padeiro, são entregues ao capitão da guarda, aonde José estava preso. Diz assim no versículo 3: entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Então, Potifar encerrou José na prisão, na casa dele, no porão, embaixo. E os servos de Faraó estão ali, e diz o texto, no versículo de número 4, que é o capitão da guarda pô-los a cargo de José. Vou ler de novo. O capitão da guarda pô-los a cargo de José. Sabe por que isso acontece?
José ele vai para a prisão por algo que ele não fez. Mas diz o texto sagrado que o Senhor estava com José. Deus estava com José porque José manteve-se fiel à palavra de Deus, manteve-se fiel ao seu Senhor, aos seus princípios. José ele não peca nem contra o seu senhor, o Potifar, nem contra o Senhor dos senhores, que é o Deus Jeová. José ele não comete pecado nem contra um, nem contra o outro. Então essa postura, essa posição que José decide tomar faz com que Deus se agrade tanto dele que o que José fazia, Deus confirmava. O que José falava, Deus confirmava. Tudo que José fazia através da sua administração, Deus prosperava. José prosperou tanto a casa de Potifar que o texto fala que Potifar já não sabia de nada que acontecia na sua casa, a não ser do pão que comia. E quando José é lançado na prisão, repito mais uma vez, por algo que ele não cometeu, lá na prisão, José mostra-se mais uma vez próspero. Tudo que José faz, Deus começa a prosperar. E aquele ambiente hostil, aquele ambiente que não podemos nem chamar de um ambiente favorável, porque estamos falando de um cárcere, de uma prisão, começa a ganhar novos ares, começa a ganhar uma nova vista, começa a criar-se ali dentro daquele ambiente uma nova perspectiva com a chegada de José. E diz o texto que o Senhor estava com José e estendeu sobre ele a sua bondade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Então José era um camarada tão fantástico que o carcereiro gostou tanto daquele rapaz que entregou. O texto bíblico diz que o carcereiro entregou a José todos os presos, todas as chaves, tudo. José tinha acesso para sair, para entrar. José administrava e tomava conta de todos os outros presos. Você tem noção do que é isso? Diz o texto que o carcereiro não tinha cuidado de nada que estava na mão de José. E não se preocupava. E tudo que José fazia, toda decisão que José tomava, o Senhor confirmava. Então, eu repito o que eu vou repetir na mensagem anterior. Isso não se conquista da noite para o dia. Isso não aconteceu com 24 horas que José cai na prisão. Então, eu quero que você entenda que na minha vida e na sua vida, as coisas não acontecem de repente. As coisas não acontecem da noite para o dia. Às vezes você quer soluções rápidas e às vezes essas soluções rápidas só irão te atrapalhar. Na Bíblia não vemos nenhuma solução rápida ter ganhado êxito. Deus promete a Abraão um filho, e por Abraão e Sara achar que a promessa estava tardia, decidem antecipar a realização da promessa, e Sara dá a escrava para que o seu marido deitasse com ela e através da escrava gerasse filhos. E as consequências dessa história nós já conhecemos. Então, todas as decisões antecipadas no intuito de acelerarmos o processo acaba que nos deixando mais longe de alcançarmos a promessa. Então eu digo a você no dia de hoje, tenha calma, acalme o seu coração, tranquilize a sua alma, refrigere o seu espírito,
espírito, esvazia sua mente de toda decisão precipitada que você vem tentando tomar. Deus não está nessas tuas decisões rápidas. Deus está no longo prazo, porque nesse processo que você está passando, Deus está te modelando, Deus está te preparando, Deus está te dando experiência, maturidade, para que você possa galgar coisas maiores. Eu sei que talvez agora a sua visão esteja turva e você não esteja visualizando o que Deus está fazendo por você. Talvez você estava tão bem, e de repente tudo desmoronou em cima da sua cabeça e você sente-se trancafiada num cárcere isolado, sem saída, sem conseguir mais nem ir para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Você sente como se estivesse realmente preso e presa. Mas as tuas lágrimas Deus tem contemplado. Descansa em Deus, não negocie os seus princípios, não perca a sua essência, não venda e não negocie o seu caráter, continue sendo essa pessoa em Deus que você é, não tosqueneje, não tropece, não vacile. O teu inimigo está ao derredor, buscando uma oportunidade para te tragar, mas maior é Deus que está contigo e o sangue do Filho dele está sobre você para não permitir que o destruidor te devore. Então Deus está sobre a tua vida, Deus está sobre a vida da tua família, Deus está sobre a vida do teu cônjuge, Deus está sobre a vida dos teus filhos, Deus está sobre a tua casa, tudo que você pôr a mão, Deus vai prosperar. Só mesmo não entendendo o teu processo agora, não murmura, não reclama, não xinga, não pragueje, agradeça, dê glória a Deus, louva ao nome do teu Senhor, porque coisas grandes Deus está fazendo por trás destas grades espirituais, por trás destes muros desta prisão espiritual em que você se encontra. Deus está fazendo um abalo, Deus está trabalhando de uma forma tão linda que você nem imagina. Enquanto José estava dando o seu melhor, Deus estava trabalhando por ele lá do outro lado. Então, quando você dar o seu melhor, Deus faz um reboliço lá do outro lado. Diz o texto que cai na prisão por pecado contra o grande faraó, um copeiro e um padeiro, e eles caem justamente na mão de José. Estão agora a serviço de José, aos cuidados de José, os homens que assistem diretamente com o rei, que naquela época era considerado também como um deus. Estão ali na prisão a serviço de José, só que diz o texto que tanto o copeiro quanto o padeiro, no versículo de número 4, a última parte diz: eles estiveram muitos dias na prisão. E aí passamos por mais um lapso temporal de tempo ao qual não consigo te dar com exatidão. Não consigo mensurar quando o texto aqui fala muitos dias. Esses muitos dias podem ter sido semanas, meses, anos. Mas José continua. E numa noite Deus entrega àqueles homens sonhos, cada um o seu próprio sonho, mas os dois sonham na mesma noite. E perceba que
Eles já estavam há tanto tempo ali na prisão que José já sabia o ânimo, já conhecia o semblante quando eles estavam tristes, quando eles não estavam, quando eles estavam bem, quando eles não estavam, porque a Bíblia diz que quando José foi ter com eles pela manhã, percebeu que eles estavam inculcados com alguma coisa, estavam perturbados com alguma coisa. Então José começa a falar, conversar com aqueles homens. E perguntou aos eunucos de Faraó, no versículo de número 7. Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? José percebeu que eles não estavam bem. O sonho havia mexido com o emocional dele. É muito ruim. Você já teve aquele sonho que você sonhou, aquele sonho que te deixou encucado, te deixou pensativo, te deixou tensa? Mais ou menos isso aconteceu com esses homens naquele dia. E o sonho perturbou tanto que eles não conseguiram esconder. O semblante deles estava mostrando a preocupação, a tristeza, o desdenho deles. E José perguntou por que eles estavam tristes. E eles disseram que haviam sonhado. Esteja preparado, meu amigo, esteja preparada, minha amiga, porque as oportunidades elas vão surgir. Você precisa estar preparado. Digo mais uma vez, o que você está a passar hoje é um processo de Deus para te preparar, para te dar a oportunidade, um tempo propício, e você precisa estar preparada, porque se José não estivesse preparado, ele com certeza não conseguiria interpretar os sonhos daqueles homens. Então aquele copeiro e aquele padeiro confia a José os seus sonhos. José não era um simples administrador. José era como se fosse um amigo, um pai. Ele tinha confiança. Perceba que se em outras situações, se José fosse uma pessoa carrancuda, fosse uma pessoa, difícil de se lidar, jamais aqueles homens teriam se aberto o coração deles para contar um sonho. Entende? Jamais. Mas o copeiro e o padeiro contam a José o seu sonho, e José interpreta o sonho de cada um conforme a sua interpretação. O sonho do copeiro era até bom de interpretar, foi até uma coisa boa. José disse que em 3 dias ele seria restituído e que ele serviria o copo e começaria a servir a Faraó novamente. Então o padeiro gostou tanto daquela interpretação que disse: então vou contar o meu sonho. Mas aí já deu mais errado para o padeiro, porque o sonho dele a interpretação do seu sonho já era um pouco mais agressiva. E tanto é que também em 3 dias ele seria chamado por Faraó, mas não para servir a Faraó como o copeiro, mas sim para ser morto. E diz um texto que exatamente como José interpretou, assim aconteceu. Mas é interessante que quando José interpreta o sonho do copeiro, ele pede para que o copeiro faça a menção dele a Faraó. Ele pede para que o copeiro lembre-se dele. Você verifica isso no capítulo 40, versículo 14. José diz assim: porém, lembra-te de mim. Isso José fala depois de ter interpretado o sonho. Você olha, daqui a 3 dias Faraó vai mandar te chamar. Tu vai começar a servir novamente a Faraó. Tu vai servir Faraó na mão dele. Mas lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faz-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus
e tão pouco aqui nada tenho feito para que pusessem nesta cova. Perceba que José, ele não diz que foi vendido pelos irmãos dele. Você consegue perceber o grau de maturidade espiritual que esse camarada tem? Ele podia ter dito: meus irmãos me venderam. Mas não, ele diz que foi roubado da sua terra e que foi lançado injustamente naquela prisão. E pede por compaixão, ele implora, ele roga para que aquele copeiro lembre-se dele. E sabe o que é interessantíssimo? É que o copeiro, ele se esquece de José. É como se Deus fosse lá na mente dele, porque eu vou dizer a você, um negócio desse aqui é muito difícil de você acreditar. Rapaz, em 3 dias, a Faraó manda chamar tanto o copeiro quanto o padeiro. É exatamente como José interpretou, aconteceu. O padeiro foi morto e o copeiro foi restituído o seu cargo. Foi exatamente igual, dentro de um cenário em que tudo está acontecendo de acordo com a interpretação que José deu, e o copeiro se esqueceu de José. É algo surreal, é algo inacreditável. Mas diz o texto, no versículo de número 23, que o copeiro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Às vezes a gente está pedindo ajuda à pessoa que a gente acha que pode nos ajudar. Às vezes estamos recorrendo a quem a gente acha que pode nos socorrer. Às vezes os nossos olhos enxergam a oportunidade em pessoas que não podem nos dar a oportunidade. A gente pensa que pode. E muitas vezes, por estarmos recorrendo a soluções materiais, Deus acaba que fazendo com que pessoas se esqueçam de nós. Eu lembro que na minha juventude, eu louco para trabalhar, querendo trabalhar, as portas não se abriam. Então um amigo de infância, a gente cresceu ali na juventude da igreja, e ele acabou casando, conseguindo trabalho, e ele trabalhava em uma grande rede de supermercados e acabou que galgando o posto de gerente lá. Quando ele galgou esse posto, a gente se alegrou bastante, ele agradeceu na igreja, e aí eu e um amigo nos aproximamos no final do culto e perguntamos a ele se ele podia pegar um currículo nosso e levar lá para tentar, nos ajudar, porque, rapaz, era uma luta, era uma prova, as portas não se abriam. E aquele amigo nosso disse assim: nem precisa de currículo, façam só para formalizar, mas vocês já estão lá. Vou precisar de vocês na minha equipe. E aí a gente se alegrou muito, confiamos tanto naquela palavra, mas acontece que nós nunca fomos chamados. Meu amigo chegou a trabalhar nessa rede de supermercados posteriormente, mas não por ele. Botou currículo lá na filial, e isso foi depois, e acabou sendo chamado, e eu e ele fomos chamados para a entrevista. Ele ficou e eu não fiquei mais. Esse nosso amigo acabou que esquecendo de nós. E aí Deus tinha algo muito maior para a minha vida. E hoje a gente compreende o trabalhar de Deus. Hoje a gente compreende aonde é que Deus queria nos levar. Então, mas na época a gente ficou muito chateado, achando que ele tinha feito de propósito, e ficamos com raiva, e nos queixamos, dizendo: como é possível, o cara é nosso amigo, como é que ele diz que a gente já estava lá, mas perceba
Que muitas vezes nós estamos colocando os nossos esforços em quem não pode nos socorrer. Só quem pode te tirar de onde você está é Deus. E quando Deus te tirar de onde você está, será para um lugar de honra. Então suporte, aguente. A oportunidade ela vai aparecer. A oportunidade ela vai surgir. Estão esquecendo de te mencionar em lugares importantes. Estão esquecendo de te mencionar em lugares estratégicos. Mas isso é permissão de Deus. Porque no momento certo você vai ser lembrado. E quando esse momento chegar, você estará preparado e preparada para assumir o posto que Deus quer para a tua vida. Fica com esta palavra no dia de hoje. Encerramos essa mensagem aqui, dizendo a você: suporte o processo de Deus na sua vida. Você está sendo injustiçado, injustiçada. Estão esquecendo de você. Você está preso em um mar de dúvidas, desilusões e angústias. Mas não negocie os seus princípios. Não venda. Não se entregue. Não se abata. Não desanime. Não volte atrás. No momento certo, Deus virá com o seu socorro em sua vida. As oportunidades grandes surgirão. Pare de pedir ajuda a quem não pode te ajudar. Pare de buscar socorro em quem não pode te socorrer. Deus está te contemplando dos altos céus. Ele trará alívio ao teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. No próximo vídeo, falaremos do capítulo 41 de José e terminaremos essa tão maravilhosa história e descobriremos qual foi o desfecho de José por ele ter se mantido fiel, mesmo em meio a uma situação como essa, em meio a pessoa que ele ajudou ter se esquecido dele assim tão, sabe? Mas foi permissão de Deus. É Deus que permite. Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo e Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Se você tem tomado decisões precipitadas, digo a você hoje: pare, feche os teus olhos e diga: Deus, eu vou parar aqui e vou aguardar o teu trabalhar, o teu mover, o teu agir, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus renove as suas forças, que Ele esteja com você em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Amém.